times que tiveram a honra de conquistar a Libertadores da América e deram esta felicidade ao torcedor brasileiro. Vamos lá, Renato Ribeiro, como é que está o Vasco? Bem, sem problema físico, como é que está o Vasco para encarar este grande encontro, esta grande decisão? E a sua torcida que está aí tão feliz, eu estou empolgado com essa movimentação da torcida do Vasco. Olha aí o menino que vem cedo para o estádio, os olhos ali tentando pescar alguma coisa que possa lhe dizer que o Vasco vai ganhar. Renato Ribeiro, como é que está o Vasco para a decisão? Boa noite, Galvão. Nenhum problema no Vasco. O goleiro Carlos Germano, que há 2 semanas não joga com dores na coluna, está confirmado. Wagner vai jogar na lateral direita e Juninho no meio-campo. Para se ter uma ideia da importância desse jogo, o técnico Antônio Lopes, na preleção, disse para os jogadores: este é o jogo mais importante dos 100 anos do Vasco. Galvão. É o jogo da história do Vasco. Esse é o mais importante. O do dia 26 vai passar a ser mais importante que esse, que pode ser o título da Libertadores. E quem sabe não, o Vasco conquistando sim esse título da Libertadores. O jogo de dezembro em Tóquio, valendo o título mundial, aí que passa a ser o jogo mais importante da história do Vasco. Tá aí o torcedor vascaíno em São Januário. E como é que será que o Vasco vai jogar? Antônio Lopes mandou este time a campo. Vamos lá, confirmando o time do Vasco. Carlos Germano é o goleiro 1, Wagner, isso mesmo, lateral direito, Wagner com a número 10. Os zagueiros, Odivan com a número 3, Mauro Galvão, grande Mauro Galvão, capitão com a 4, Felipe, esta revelação do futebol brasileiro, número meia dúzia. Meio campo, Luizinho com a número 5, Nasa com a número 8, Juninho com a número 19 e Pedrinho com a número 16. Na frente, o Pantera Donizete com a número 7 e o artilheiro Luizão com a número 9. Este é o time do técnico Antônio Lopes. Paulo Roberto Falcão, é time para atropelar o Barcelona, é time para ganhar a Libertadores? É time para atropelar e vem o Vasco. Olha só o Vasco chegando aí, os meninos do Vasco, eles estão dentro daquele túnel inflável. Já vai explodir São Januário. Fala rápido, nós vamos ter 5 minutos de queima de fogos aqui. Vamos lá, ligeirinho. O Vasco precisa da tranquilidade do Galvão, da força dos 2 laterais, que certamente vão ter que apoiar, porque o outro time vai jogar fechado. E o Vasco precisa jogar pelas laterais. É importante fazer o resultado hoje e tentar o maior número de gols possível. Com calma, com tranquilidade, mas com muita força e bem organizado. Acho que a torcida tem que ajudar nesse aspecto. A gente não conhece tão bem o Barcelona assim, mas o Vasco deve ser mais time, né? Não, é mais time. O time do Barcelona tem mais experiência, talvez, mas o Vasco é muito mais time. Aí vem o Vasco para a alegria da sua torcida. Vai aumentar ainda a festa em São Januário. Lá vem o Vasco. O Vasco é o Brasil hoje contra o Barcelona. E agora ninguém vai falar mais porque eles prometeram 5 minutos de queima de fogos. Vira tradição já em São Januário e prometeram que a de hoje é de arrepiar e para bater o recorde das outras. Vamos ver, tá aí a festa do Vasco. Só o futebol é capaz de uma festa assim. Só o futebol é capaz de misturar o torcedor, a queima de fogos, a alegria. Os torcedores olhavam aqui para a Clabinha e aplaudiam. Eles não sabem o que fazer, tão em transe realmente os torcedores. Só o futebol e uma grande decisão no futebol é capaz de um espetáculo bonito como esse, que cria todo o clima para uma grande decisão. Pode ser experiente o Barcelona de Guayaquil, mas vai sentir esse clima hoje aqui em São Januário. E o Barcelona de Guayaquil balança
essa arquibancada de São Januário à medida que pulam os torcedores do Vasco. E o Barcelona, será que aproveitou para entrar escondido na fumaça? Eu teria feito isso, entrar escondido na fumaça para evitar as vaias. O repórter César Augusto. Barcelona está impressionado, agora perdido aí no meio da fumaça, mas impressionado com a pressão da torcida vascaína. Fez o aquecimento no campo e o time, não digo que tremeu, mas realmente ficou impressionado com essa pressão, Galvão. Tá certo, o Barcelona espertamente entrou no meio da fumaça. Para não receber as vaias, está lá, perdido, como disse o César Augusto. A queima de fogos não acaba, continua, não para mais. O jogo marcado para 21h40, já vamos passando de 21h40. E não temos ainda o final da queima de fogos. Mas já dá pra gente colocar aí, para que a gente não se atrapalhe depois, a escalação do Barcelona. Vamos lá. Confirmando aí o time do Barcelona. Ceballos, o goleiro número 1. Gomes, zagueiro direito 2. Montaneiro, zagueiro de área 3. Quinhones, aquele que foi campeão brasileiro pelo Vasco em 89, com a número 24. Capurro, que é da seleção, com a número meia dúzia. Roceiro, que é praticamente o terceiro zagueiro, 16. Macias, cabeça de área, 25. Morales, número 8. E Aires, número 15. Na frente, Ascenso com a número 11. E De Ávila, perigoso, jogador colombiano, com a número 21. O técnico Rubens Suya. Jogou na época de Maradona, foi companheiro de Maradona, argentino. E hoje é técnico deste time do Equador. Falcão, você falava que é um time experiente. É um time experiente, tem dois jogadores perigosos. O Morales, número 8, que organiza o time. E o De Ávila, que é conhecido da seleção colombiana. Você dizia que o time do Barcelona entrou no meio da fumaça. A torcida já fez a sua parte. Agora são os jogadores que têm que continuar a fazer a fumaceira contra o Barcelona. O clima é o melhor possível. Não tem quem não joga o futebol, quem não dá um jogo como esse, não vá para dentro do campo com espírito realmente de guerreiro. É isso que se espera do time do Vasco hoje. Tá aí o Carlos Germano fazendo o seu aquecimento. O jogo deve ser complicado para a arbitragem, porque é uma decisão de Libertadores. Decisão de Libertadores é sempre difícil. E com toda essa fumaça, com toda essa pressão, com o estádio absolutamente lotado, não deve ser fácil para o trio da arbitragem. Vamos lá, confirmar o trio da arbitragem, ele é uruguaio. Vamos à afirmação do trio da arbitragem. Gustavo Mendes é o árbitro, Carlos Velasquez, um auxiliar, e Jorge Galati, o outro auxiliar, Arnaldo César Coelho. Com toda a sua experiência, não é fácil entrar num caldeirão desse para apitar a final de Libertadores, não. Claro, não é fácil, é um jogo de muita responsabilidade, muito difícil. Olha o Edmundo lá junto do Antônio Lopes ali. O Gustavo Mendes é um árbitro novo, tem apenas 30 anos, mas é um árbitro que apitou bem o jogo do Vasco aqui contra o River Plate na semifinal. O Vasco ganhou de 1-0 e demonstrou um excelente preparo físico. O árbitro que corre muito, essa é a sua principal característica. Mas gosta de dinheiro, né? Não, na semana, nesse jogo do Brasil... Deixa eu explicar para você o que eu estou falando. Ele no intervalo do primeiro e segundo tempo não queria voltar para o segundo tempo, porque disse que não tinha recebido. O árbitro tem que receber antes do jogo ou não? Não, no jogo Vasco e River, no jogo Vasco e River deixaram para pagar no final do jogo. Mas como ele já levou o calote por aí, ele queria receber antes. Aí no intervalo ele fez uma greve, aí foram lá e pagaram. Mas hoje, tá certo, não? Não, tá errado, ele tem que pagar no final. Hoje ele deve ter recebido antes. Hoje ele entrou em campo andando tranquilamente, é provável que ele deve ter recebido antes do jogo. Mas a esperança é que seja um grande jogo e tenhamos uma boa arbitragem. Não é fácil, realmente um jogo desse não é fácil, os times estão em campo. Eu falava de torcedor, que o torcedor está arrepiado. Olha o torcedor onde está, subiu ali em cima da grade, do alambrado. Você viu lá a torcida especial do Edmundo, está junto do Antônio Lopes. Mas eu falava do torcedor, que ele participa, o Falcão já disse, o torcedor fez a parte. O torcedor fez a parte, precisa ver se os jogadores do Vasco vão fazer. E enquanto eu falava, enquanto você acompanhava no Brasil inteiro, um torcedor, amigo nosso convidado, um grande ator, mas foi jogador de futebol, ponta esquerda, diz que é muito bom de futebol, é cheio de graça, joga com o Romário, joga com o Edmundo. O Eric Johnson está aqui com a gente na cabine e vai acompanhar e vai passar para você um pouquinho dessa emoção do torcedor vascaíno. Eu estava te olhando, Eric, você estava completamente arrepiado, meio que transtornado, batendo as mãos. É um instante emocionante, né? Sem dúvida nenhuma. Boa noite a todos. É um maior barato. Ser vascaíno, juro por Deus, é uma glória, é uma coisa de Deus mesmo, é muito legal. Ainda mais estar aqui em São Januário, né? Vendo o Vasco pela primeira vez, com todas as condições de realmente chegar nessa final e arrebentar lá. E aqui principalmente, né, Galvão? Mostra o Eric Johnson aqui para ver que ele tá de preto e branco, ó, na cor do Vasco. Vamos ver se a gente mostra o nosso Eric Johnson aqui na cabine. Não mostrando também, mas mostrando os gols do Vasco, tá de bom tamanho. A gente tá com um probleminha na câmera agora, mas vai resolver, viu, Hélio? Não é nada pessoal contra você, não. Deu um probleminha na câmera ali, não é nada pessoal, não. Ele vai acompanhar conosco o primeiro tempo, vai estar aqui no intervalo, vai acompanhar o jogo.
Você acredita no Vasco? Eu acredito sim. Eu acho que assim, a torcida tem que incentivar o tempo inteiro, né? Os jogadores não precisam dessa pressa para fazer o gol. Vamos fazer aos 15 minutos, aos 20 minutos, não tem problema nenhum. Eu acredito no Vasco. Me diga uma coisa, você vai ser o Tenorinho ou vai ser o Marcelo? Na Zona Norte eu vou ser o Tenorinho, mas na Zona Sul eu vou ser o Marcelo com olhos azuis ou verdes. É o personagem, o duplo personagem do Hélio Johnson no Pecado Capital, começa dia 5 de outubro, vai fazer, aí, olha lá, olha você lá, com a camisa direto do Vasco ao aí. vivo. Ao vivo? Aí o Hélio Johnson, boa sorte pro Vasco, pra você, ele vai acompanhar aqui com a gente, vamos ao campo, acho que agora já há condições pro início da partida, né? Já vamos aí passando de 9h45, 5 minutos de atraso, Renato Ribeiro, César Augusto. Agora tem muita faixa, muito papel, muita coisa em campo, né? Exato, Galvão. Eu tô aqui no banco do Barcelona, ao lado do Robson.